Bom, pessoal, mês de fevereiro terminou, estamos aí já no segundo dia do mês de março, então chegou a hora de atualizar a nossa corrida para o prêmio de MVP da temporada. Para quem não sabe como é que funciona a nossa corrida para o MVP, é o seguinte, é bem simples de entender. Todo começo de mês, normalmente dia 1º ou 2º, como vai ser o caso, eu defino, seguindo os meus critérios, os 3 melhores jogadores do mês anterior. Então, nesse vídeo, eu irei definir os 3 melhores do mês de fevereiro. Daí, eu distribuo pontuações diferentes para cada um deles. O melhor recebe 10 pontos, o segundo melhor 8 e o terceiro 5. Daí, no fim da temporada, o jogador que tiver acumulado mais pontos durante todo o ano será o meu escolhido, né, para MVP, tá bom? Então, explicação feita, vamos aqui falar sobre os 3 melhores jogadores do mês passado e aí no fim iremos ver como é que está a nossa corrida para o MVP. Antes, deixa eu só me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TVBR. Se você não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E se puder deixar o seu like, faça isso, porque o seu like ajuda muito no nosso engajamento. Com o seu like, o YouTube entende que esse é um vídeo relevante, que é um vídeo bacana, e aí manda para mais e mais pessoas. Então, clica aí no joinha. Vamos lá, vamos começar aqui com o terceiro melhor jogador do mês passado, que na minha opinião foi Stephen Curry. O Golden State Warriors finalmente veio para a temporada esse mês de fevereiro. Meio que marcou essa girada de chave do Warriors. Foram 11 vitórias do Golden State no mês passado. E o grande responsável por essa girada de chave foi o Curry. O Curry teve um mês de fevereiro simplesmente espetacular. Em 14 jogos, ele teve médias de 27,7 pontos, 4,5 rebotes e 5,1 assistências, números simplesmente maravilhosos. Ele teve 7 jogos de pelo menos 6 bolas de 3, né? Então, assim, uma consistência impressionante. Ele teve 2 jogos matando 10 ou mais bolas de 3, teve 6 jogos de pelo menos 30 pontos e não é que ele só teve um volume de pontuação alto, ele também contribuiu muito na criação do Golden State. Ele teve também um número de assistências muito bom, foram 5,1 assistências de média, só que ele teve 7 jogos de 5 ou mais assistências. Então, vimos sim um Stephen Curry pontuando muito, vimos sim um Stephen Curry matando muita bola de 3, inclusive, né, contra Atlanta e Indiana. Ele somou 21 bolas de 3 nesses 2 jogos, assim, um volume absurdo. Só que também vimos um Curry tendo uma participação crucial nas assistências, sendo um grande playmaker. Então, foi um mês mágico do Curry. E aí, pegando algumas atuações marcantes dele nesse mês, tivemos o jogo de 60 pontos contra a Atlanta, onde ele matou 10 bolas de 3. Tivemos o jogo de 42 pontos contra Indiana, que foi o jogo onde ele matou 11 bolas de 3. Tivemos um jogo de 9 bolas de 3 contra o Phoenix Suns, que foi aquele jogo onde ele meteu aquele game winner simplesmente espetacular. Tivemos um baita jogo de 41 pontos contra o Los Angeles Clippers e, mais recentemente, tivemos a grande performance dele no Madison Square Garden, enfrentando o Knicks na meca do basquete. O Curry meteu 31 pontos e 11 rebotes. O Curry que foi para esse jogo meio pressionado, porque ele vinha de 2, 3 atuações um pouquinho abaixo do padrão Stephen Curry. Então, ele foi encarar o Knicks um pouco pressionado e aí conseguiu
retomar a boa fase em grande estilo, e ele já começou março com uma excelente atuação contra o Toronto Raptors. Então, o mês de fevereiro do Curry foi muito forte e por isso ele vai ficar aqui no terceiro lugar e irá receber 5 pontinhos. Indo para o segundo lugar, o segundo melhor jogador do mês de fevereiro, na minha opinião, foi Nikola Jokic. O que foi esse fevereiro do Nikola Jokic? É verdade que o Denver teve ali um pequeno período de oscilação no mês de fevereiro, um pouquinho antes da pausa para o All-Star. O Denver embalou 3 derrotas seguidas, então o time teve, né, uma pequena baixa, um período de baixa no mês de fevereiro, só que o Nikola Jokic, ele conseguiu manter uma consistência impressionante. E o que mais me deixa maluco com o Jokic é a facilidade com que ele coloca números surreais. O Jokic, em 11 jogos nesse mês, ele teve médias de triple-double. 23,7 pontos, 13 rebotes e 10,4 assistências. Pô, velho, bizarro. Bizarro. E ele teve esses números, ele teve essas médias sem suar, sem fazer esforço. Isso que me deixa maluco com o Jokic é como ele consegue atuações bizarras jogando assim, tranquilinho, sem forçar, levando em banho-maria. É impressionante, cara. E assim, mesmo com o Denver passando por um pequeno período de baixa, o time ainda venceu 8 jogos em fevereiro, venceu 8 dos 11. Então, assim, ainda foi um mês muito forte, mesmo sendo um mês de oscilação. Sim, jogou muito. Foram 5 triplos-duplos para o Jokic nesse mês de fevereiro. Ele teve 4 triple-doubles seguidos. Então, assim, dos 5, 4 foram em sequência. Inacreditável. Ele, citando aqui, né, algumas atuações marcantes. Tivemos um triple-double de 27 pontos, 22 rebotes e 12 assistências contra o Blazers. 20-20 com 12 assistências. Jogo maravilhoso. Teve o duplo-duplo dele contra o Lakers, foi bem marcante. Foram 24 pontos, 13 rebotes e 9 assistências para o Jokic. Ele teve aquele triple-double com 100% de aproveitamento nos arremessos contra o Washington Wizards. Foram 21 pontos, 19 rebotes, 15 assistências e um aproveitamento impecável nos arremessos. E talvez a grande atuação dele no mês foi o triple-double de 32 pontos, 16 rebotes e 16 assistências contra o Golden State Warriors. Foi uma atuação brilhante e foi talvez a melhor atuação do Jokic nesse mês de fevereiro. Então, Nikola Jokic, na minha opinião, foi o segundo melhor jogador do mês de fevereiro e por isso que ele vai receber aqui 8 pontinhos. E antes de eu falar sobre o melhor jogador, eu quero só fazer uma pequena menção honrosa, que é o Shai. O Shai Gilgeous-Alexander teve um mês de fevereiro também muito bom, em 11 jogos. Ele teve 30,5 pontos de média e ainda teve 7 assistências de média no mês. Ele comandou o Thunder para 8 vitórias nesse mês de fevereiro. Dos 11 jogos que ele disputou, em 8, ele marcou pelo menos 30 pontos. Ele engatou uma sequência de 7 jogos seguidos, marcando 30 pontos ou mais, o que é um absurdo. Teve atuações marcantes contra Sacramento, foram 38 pontos. Teve os 32 pontos contra o Orlando. Teve os 31 pontos contra o Clippers. Teve atuações muito boas. Fora o altíssimo nível defensivo do Shai nesse mês de fevereiro. Eu sei que as pessoas acabam olhando muito para os números ofensivos do Shai, porque ele é uma máquina ofensiva espetacular, só que ele é também um defensor muito bom. Nesse mês de fevereiro, ele teve ao todo 16 blocos.
16 blocos no mês, o que dá uma média de 1,5 por jogo. Fora que ele teve também 1,6 roubos de bola de média. Então, não é que ele teve um mês de fevereiro muito bom só em um lado da quadra. Não, ele impactou nos dois lados. Então, por isso que eu acho que o Shai merece, pelo menos aqui, uma menção honrosa. Mas, feita a menção, vamos falar sobre o melhor jogador do mês de fevereiro, que foi ele, o meu querido, o meu amado Luka Doncic, meus amigos. O mês de fevereiro do Luquita foi brincadeira, hein? Foi brincadeira. Em 11 jogos, ele flertou com médias de triple-double, foram 33,4 pontos de média, 10,3 assistências e 9,6 rebotes. Teve um desempenho colossal nesse último mês. Ele liderou o Dallas para 8 vitórias. O Dallas se tornou um dos times mais quentes da temporada nesse mês de fevereiro. O pós-trade deadline do Dallas tem sido excelente, apesar das recentes derrotas. É um time que tem entregado grandes atuações e o Luka tá adorando seus novos companheiros. É muito legal ver a química que ele tá criando com o PJ Washington, com o próprio Daniel Gafford. Então, esse pós-trade deadline tá sendo muito bom, tanto para o Dallas como para o Luka, que com companheiros melhores tá conseguindo ter atuações melhores também. Nesse mês de fevereiro, ele teve 3 jogos de pelo menos 40 pontos. 3 de pelo menos 40 pontos. Ele teve 5 jogos marcando pelo menos 30 pontos e distribuindo 10 assistências. Foram 2 triplos duplos em fevereiro. De 11 jogos, em 2 ele teve conseguiu triple doubles. E aí, meu amigo, quando você puxa as atuações individuais marcantes do Luka no mês, cara, é uma lista extensa. Vamos lá. Contra Milwaukee, 40 pontos, 9 rebotes e 11 assistências. Jogo brilhante. Contra o Brooklyn, 35 pontos, 18 rebotes e 9 assistências. Sacanagem. Contra Nova York, contra o Knicks, 39 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Contra Phoenix, 41 pontos, 9 rebotes e 11 assistências. E talvez a melhor atuação dele no mês foi num jogo que o time dele acabou perdendo de forma dramática, que foi o jogo contra o Cleveland Cavaliers, que foi o jogo do game winner do Max Strus ali do meio da quadra, onde, apesar da derrota, o Luka entregou 45 pontos, 9 rebotes e 14 assistências. Foi um jogo espetacular, que infelizmente pro Luka, né, terminou com a vitória do time dele. Só que tá aí, velho, uma atuação brilhante, mais uma atuação brilhante dele nesse mês brilhante. Para mim, o Luka, individualmente, foi o melhor jogador do mês de fevereiro. E além dele ter tido um impacto individual, ele também impactou coletivamente, porque o time dele venceu 8 vitórias em 11 jogos. Então, para mim, o Luka foi o melhor jogador, vai receber 10 pontos. E aí, a atualização da nossa corrida ficou da seguinte maneira. Em primeiro lugar, temos o Luka Doncic agora bem à frente, com 38 pontos acumulados. Em segundo lugar, Joel Embiid se mantém com 18 pontos, mas a tendência é o Embiid cair do top 3, porque ninguém sabe quando ele volta a jogar. Então, o Embiid deve deixar a segunda colocação muito em breve. Em terceiro lugar, temos agora o empate entre Curry e Jokic, os dois com 13 pontos. E aí, outros nomes presentes aí na nossa corrida são Kevin Durant, com 10 pontos, Shai, com 8 pontos, e Haliburton, Kawhi e Devin Booker, os 3 com 5 pontos cada. Então, assim ficou a nossa corrida para o MVP após o mês de fevereiro. Concorda? Discorda? Comenta aí que eu quero saber sua opinião. Você tá curtindo a corrida? Tá gostando do formato aqui da nossa corrida? É a terceira temporada onde eu faço essa corrida para o MVP
E eu tô percebendo um aumento no engajamento na corrida dessa temporada. Então, eu acredito que vocês estejam gostando. Mas comentem aí se vocês estão curtindo. E é isso, gente. Nos vemos no mês que vem, né, com mais uma atualização da nossa corrida. Só que o conteúdo aqui do canal não para, é conteúdo diário, toda hora tem vídeo, então se inscreve para não perder nada. Fechou? É isso. Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau.